Santo, Santo. Senhor amado, toda a terra, Senhor amado, se prostra aos teus pés, Senhor. Como na terra, como no céu. Toma o teu lugar, Senhor. Tu estás aqui. Nessa noite tu estás aqui, és conosco. Aleluia. Seu doce e poderoso Espírito está nesse lugar. Amém. A paz, amados irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Com vocês que estão aqui comigo, com os nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet. Não importa o lugar, o nosso Senhor é onipresente. Aonde nós estamos, Ele está. Em casa ou aqui estamos juntos, amém? Eu gostaria de lembrar o pessoal que está em casa, né, que está nos vendo pelas redes sociais, que está sendo disponibilizado aí no teu vídeo, um código de QR Code que você pode aproximar o teu telefone, fazer a tua oferta, o teu dízimo, entregar na casa do Senhor através desse instrumento abençoado que a internet proporcionou para nós, né? Esse momento especial de não só entregar os nossos dízimos e a nossa oferta, mas também a entrega do nosso culto. Tudo está começando agora. Amém? Hoje é o último dia do seminário do pastor Juscelio, seminário sobre família, sobre casamento, que ele começou no dia 3, que tem sido uma bênção, que está uma bênção, porque ainda está acontecendo, né? Hoje é a chave de ouro, cereja do bolo é hoje de noite. Então, nós não queremos perder, eu também quero ver esse grande finale. E esse culto hoje, ele vai ter uma roupagem um pouquinho diferente, não vai ser assim uma pregação, vai ser uma reflexão. Eu quero trazer para vocês algo que o Senhor compartilhou comigo nesses dias e eu quero estar repartindo com vocês. Vamos começar, se tu quiser acompanhar comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Um texto bem conhecido. Diz assim, Atos 1, 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Alguns dias atrás, eu fiz um curso de direito sucessório, que trata de sucessão, trata de herança, de inventário, do que acontece depois que uma pessoa morre com as suas coisas, com suas vontades, com seus desejos, com seu patrimônio. Eu vi esse curso, tranquilo. Daí, a Isli pregou. E quando ela estava pregando, ela falou sobre testamento. Quando ela falou sobre testamento, o Espírito Santo acendeu uma luzinha e me remeteu para a aula de direito sucessório. Quando o professor tratou sobre testamento. Daí eu fiquei pensando, Antigo Testamento, Novo Testamento. Testamento é uma forma de transmitir bens através do direito sucessório. E ficou uma coisa no ar, assim, um link. Tem alguma coisa que está linkando essas duas coisas. Voltei para a aula. Assisti todo o curso de novo, que eu queria
aprender sobre testamento de novo. Porque quando eu fiz a primeira vez, eu aprendi. Mas quando a Sli falou sobre o testamento que o Senhor nos deixou, aquilo deu um toque espiritual. Eu digo, tem coisa aí. E eu fui estudar de novo sobre o testamento. E foi muito legal. Porque Deus fala com a gente em qualquer lugar, né? Se eu fosse sapateira, Deus ia falar comigo fazendo sapato. Se eu fosse costureira, fazendo uma roupa. Como eu sou advogada, Ele fala comigo com o que eu estudo. E eu achei muito legal, porque Deus realmente, Ele conhece cada um de nós e sabe como nos pegar por dentro, né, pastor? Então, primeiro eu quero abordar um pouquinho para você sobre testamento. Nada melhor do que um livro sobre sucessões para falar sobre testamento, porque certamente eu não vou ter os termos corretos para explicar para vocês, mas aqui tem uma definição perfeita. Quero ler para vocês. Testamento é de tal ordem o alcance do princípio da autonomia da vontade, que é respeitado mesmo depois da morte. O testamento é a prova. Chega a ser chamado da lei do homem. É considerado a última vontade para significar ser uma decisão derradeira de uma pessoa sobre seus bens e sobre assuntos do seu interesse. Marcaram aí? Sobre seus bens e assuntos do seu interesse. Testamento, ele tem várias formas, mas os mais conhecidos, o mais conhecido é o testamento público e o testamento particular. Claro, se eu fosse abordar com vocês tecnicamente, nós ia ficar horas aqui, mas eu pontuei algumas coisas desse assunto para remeter aonde eu quero chegar. Se eu quiser fazer um testamento, se você quiser, pastor, se o senhor quiser fazer um testamento, sabe o que tem que fazer? Primeiro, contrata um advogado. Contrata um advogado que ele lhe orienta bem. Mas assim, depois de contratar um bom advogado, ele vai precisar ir obrigatoriamente num tabelião. Lá no tabelionato. Porque lá tem uma pessoa que se chama tabelião oficial, que ele tem fé pública. Ele tem uma determinada autoridade que o Estado confere a ele, que dá fé pública. O que quer dizer isso? O que ele botar um carimbo significa é verdade. O que ele assinar significa perfeito. O que ele assinar vai estar dizendo assim, realmente você vendeu isso para essa pessoa. Realmente você casou. Realmente você fez essa procuração. Realmente você escreveu o que está escrito. Ele tem fé pública. Um juiz olha o papel que veio chancelado, assinado por um tabelião e o juiz diz, é verdadeiro. Só porque foi assinado por um tabelião. Porque ele tem fé pública. A fé está até no tabelião. Olha como tem Deus nesse negócio. O que eu preciso mais além de ir no tabelião? 2 testemunhas. Para um tipo de testamento, 2 testemunhas. Para outro tipo, mais. Mas atualmente, para os testamentos públicos, 2 testemunhas. Testemunhas. Eu preciso de uma vontade, de um interesse, de bens. Eu preciso de um tabelião com fé pública. Eu preciso de 2 testemunhas. Só isso. Aí você vai lá, você diz para o tabelião o que você quer testar, porque você é o testador. Ah, eu tenho um terreninho lá na Vila São Cristóvão. Tenho 2 filhos. Quando eu morrer, então eu gostaria que esse terreno fosse dividido metade para cada um. Eu tenho um carro, esse carro eu gostaria que eles vendessem
e dividissem o dinheiro entre eles. Eu tenho lá um jogo de sofá que me é muito querido, e eu sei que a minha filha gosta muito dele, então o jogo de sofá eu quero deixar para a Valentina. Ah, mas eu tenho lá no meu escritório uma decoração, um vaso muito legal que o meu filho gosta muito. Aquele vaso, quero deixar para o meu filho Ramon. Para o meu marido, quero deixar para ele toda a minha coleção de caneca para tomar café. Ele gosta de café, ele pode ficar com todas as canecas. Eu faço o que eu quiser no testamento. Ah, mas para minha amiga Beth, vou dar um presente especial para ela. Eu tenho lá uma panela muito bonita que faz uma comida maravilhosa. Para minha amiga Beth, eu quero deixar aquela panela. Eu faço no testamento o que eu quiser, a minha vontade. É as coisas do meu interesse, os meus bens. Eu também posso dizer no testamento assim: vocês não sabem, mas eu tive um filho. E eu quero que esse filho, que a minha família não conhece, seja reconhecido. Ou seja, quando abrirem o testamento, a família vai ter um susto, porque o pai está reconhecendo que tem um filho em testamento. Bomba, né? Mas acontece. Às vezes, as pessoas são surpreendidas nos testamentos, porque existem interesses que são complicados. Mas o importante é que o testamento, ele é a vontade fiel de alguém que deixou registrado por escrito o que ele quer que seja feito, que aconteça. A minha empresa, eu quero que seja administrado por tal pessoa. O Beltrano e o Ciclano, eu não quero mais que trabalhe na minha empresa. Depois que eu morrer, vocês mandem ele embora. Determina, você dá direção. Esse meu filho pequeno, eu quero que ele vá estudar num colégio particular. E para isso, vocês vendam aquele imóvel para pagar os estudos dele. Determina. Você faz um plano, um projeto. Diga como fazer, o que não fazer, que caminho tomar. A vontade é tua, o testamento é teu. Tu que manda. Daí você determina isso. O tabelião registra tudo isso. E duas testemunhas ficam ali só assim, ó. Não falam nada. Só escutam. E presenciam o ato. Elas vão ser testemunhas para quê? Se no futuro alguém vier a contestar esse testamento, essas duas testemunhas vão ser ouvidas na frente de um juiz, e o juiz vai perguntar: você foi testemunha desse testamento? Fui. Você viu a Rosana dizer isso lá na frente do tabelião? Vi, ouvi, e o tabelião leu tudo isso, e ela concordou, e a gente presenciou. A testemunha só faz isso, ela fica ali olhando, assistindo o que quem está testando está fazendo, o testador. Terminou o testamento, fecha, vai para uma central de testamento que tem um sistema eletrônico, fica lá. A Rosana tem um testamento. Quando eu morrer, a primeira coisa que o óbito, no sistema da certidão de óbito indica, ela tem um testamento. Tudo está interligado. E daí vão ter que abrir meu testamento. E lá está escrito o que eu queria que estivesse. Às vezes, a gente se surpreende quando chega na abertura de um testamento. Essas testemunhas, elas são muito importantes. Se não tiver a presença de testemunha, não é feito um testamento. É da essência do testamento a presença das testemunhas. É um requisito formal e indispensável para a sua validade.
não serve simplesmente como um meio de prova. O objetivo é conferir às testemunhas um ofício fiscalizador, tanto da vontade e da liberdade do testador, como de que a vontade seja feita exatamente como o autor queria. Sem testemunhas, não tem testamento. E aí que eu quero chegar. Deus, nosso Pai, deixou 2 testamentos. Outra peculiaridade. O testamento, se eu fizer um essa semana, e alguma coisa mudar daqui a um mês, eu posso renovar ele. O tempo vai passando e as coisas vão acontecendo. Eu digo, não, mas eu tinha deixado aquela panela para a Beth. Não vou dar para a Beth. Vou mudar. Agora eu vou dar para a Janete. Eu vou lá e mudo o meu testamento. Não vai mais a panela para a Beth. Vai para a Janete. Mas qual é o testamento que vai ficar valendo? O último. Sempre o mais próximo da minha morte. Quando Deus escreveu o testamento, o primeiro testamento, isso é uma visão minha, foi o primeiro e o segundo capítulo de Gênesis. Ali estava o testamento de Deus. Deus criou os céus, criou a terra, tudo que nela há. Criou o homem e a mulher porque ele tinha um propósito. O testamento de Deus era uma família. Ele queria deixar uma família nessa terra. Ali terminou. Mas o que aconteceu? Mudou a situação. Mudou. E mudou um pouquinho a ordem. E daí, no Antigo Testamento, Deus fala ao povo judeu. No Novo Testamento, Deus fala de seu filho Jesus. E vai mudando um pouquinho o testamento. No Velho, para o povo. No Novo Testamento, para Jesus. Nos direciona para Jesus. O Antigo Testamento, ele evidenciou os poderosos atos de Jesus, de Deus. Coisas grandiosas, maravilhas que Deus fez. No Novo Testamento, foi revelado o Messias prometido no Velho Testamento. O Filho do Pai. Deus abre o seu testamento e Ele apresenta o Filho. Ele apresenta a sua vontade. Como é que é a mesma vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. O que é um testamento? A vontade de alguém. Então, eu concluo que o testamento de Deus é bom, perfeito e agradável. Como Jesus. Jesus, por 33 anos, ele escreveu um testamento e ele foi testemunha de Deus. Vocês percebem isso? Ele foi testemunha do que o pai dele, do que Deus escreveu no Velho Testamento. Ele foi testemunha. Então, quando a Bíblia diz Novo e Velho Testamento e Antigo Testamento, você creia que realmente tem a ver com o testamento que eu estou falando aqui de direito de sucessões. Porque a Bíblia diz o que ela diz mesmo. E na Bíblia, a gente pode crer até na capa, que é a verdade. No Novo Testamento, eu, Rosana, sou testemunha de Jesus. Eu sou testadora daquilo que eu tenho vivido com Ele. Se nós formos ver,
Todos nós somos testemunhas de Jesus. E também somos testadores. Estamos escrevendo um testamento. Então, existe de geração a geração, ou eu sou testemunha, ou eu sou testador. Ou eu sou testemunha, ou eu estou declarando a minha vontade. Sempre nós somos as duas coisas. Quando eu for daqui, eu deixei um testemunho, deixei um testamento. Meus filhos serão testemunhas. Quando chegar a geração deles, vai ser o contrário. E assim sucessivamente, assim sucessivamente. No meio dessa pandemia, dessa situação que a gente está hoje, nesse momento que é único, eu nunca tinha vivido alguma coisa parecida, a gente está sendo desafiado. Desafiado a refletir e a pensar no que a gente é. Estamos testemunhas de Jesus dentro da nossa casa, porque o nosso mundo, ele terminou ficando pequenininho. O nosso tudo virou o jardim da nossa casa. O que era o tudo de Deus no começo em Gênesis? Não era o primeiro e o segundo capítulo? Antes da queda do homem? Era aquilo que Deus queria. Aquilo era o plano de Deus. Ali estava o testamento. 2 capítulos. E passa a Bíblia inteira, vários livros, vários livros, porque ele queria restaurar o relacionamento que se perdeu lá no 2º capítulo da Bíblia. E agora nós voltamos para casa, para o meio da nossa família, junto com meu esposo, com meus filhos, fechadinho naquele jardim ali, alguns lares literalmente se destruindo, se matando, se separando, mas outros se conhecendo, se reconhecendo, se reconstruindo, outros se amando, se aproveitando. Nunca foi tão bom estar perto das pessoas que a gente ama. A gente não tinha tempo, agora a gente tem tempo de ficar junto, porque estamos cada vez mais cercados pelo isolamento. Como testemunha, eu vou falar do testamento que foi deixado. Como testadora, eu preciso de testemunhas. Eu preciso que os meus filhos sejam minhas testemunhas, para que o meu testamento seja válido. Daí eu pergunto para vocês, como testemunha de Jesus, como é que está a tua vida? Eu pensei aqui, puxando a espada para mim, como é que eu estou hoje como testemunha de Jesus? Por quê? Porque ele deixou aqui o testamento. Ele deixou aqui o testamento. E eu sou testemunha dele. Quando ele diz, na palavra que eu li, sereis minhas testemunhas, toda a Judéia, Samaria, em todos os confins da terra, se nós traduzíssemos para uma linguagem de hoje, seria assim: Rosana, tu vai ser minha testemunha lá na rua Scarpellini Guese, no bairro São Cristóvão, na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, no Brasil, na América do Sul, e assim por diante. Aqui, ele quer que nós sejamos testemunha em todos os lugares, aonde a gente mora, e vai abrindo leque. É isso que ele quis dizer. Vão expandindo, vão indo, seja minha testemunha. E testemunha, gente, fala o que vê. Testemunha verdadeira e fiel fala o que viu, o que presenciou. Testemunha mentirosa vai para a cadeia.
Quando você for depor perante o juiz, a primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte: você se compromete em dizer a verdade, nada mais do que a verdade. Se você mentir, você sai daqui preso. E quando Jesus disse: sereis minhas testemunhas, ele está dizendo isso que o juiz diz. Fiel. Jesus não precisa dizer para nós que a gente vai preso, precisa? Se você é testemunha de Jesus, tu não precisa dizer. Não precisa nem imaginar, ele nunca diria isso. Jesus é um cara elegante, educado. Quando ele olhasse para ti e dissesse: Beth, você é minha testemunha, ele certamente nos constrangeria a dizer absolutamente a maior, toda a verdade da vida dele, que foi só verdade. Como irmã aqui na igreja eu tenho sido testemunha de Jesus? Pastor, como sou ovelha, eu tenho sido testemunha? Essa é a nossa pergunta. Se eu olhar para o meu marido e dizer: marido, como eu tenho sido como esposa, testemunhado Jesus aqui dentro da minha casa? Quem eu tenho deixado agir? A mulher sábia e a tola? Porque as duas existem aqui dentro. Eu tenho deixado quem sair para fora? A sábia ou a tola? A minha filha pode olhar para mim e dizer assim: quero ser igual a minha mãe. Quando eu casar, eu quero ser uma esposa como a minha mãe. Será que o meu filho pode olhar para mim e dizer: mãe, quando eu escolher a minha varoa, eu quero que ela seja a esposa que eu vejo você sendo para o meu pai? E no meu trabalho? Será que o meu cliente pode olhar para mim e dizer: muito obrigada, eu paguei um preço justo e eu tive um trabalho justo, eu tive um trabalho com excelência? Porque o trabalho bom, bem feito, ele não é caro e não é barato. O trabalho bem feito com excelência, ele é justo, ele tem preço justo. Quando somos testemunhas, tem que cair a máscara e a gente tem que falar a verdade. E ser testemunha de Jesus é isso. É você falar a verdade. Porque você não vai estar testemunhando de qualquer coisa. Você vai estar testemunhando de alguém que é vida e verdade. E deixou um testamento impecável para que você testemunhasse, para que eu testemunhasse. E um dia, quando chegar a nossa hora e Deus nos recolher, nós vamos chegar diante do testador, do tabelião fiel, do supremo tabelião. E Deus vai olhar para nós e vai dizer assim: você deixou testemunhas para o teu testamento, Rosana? Tu deixou testemunha para o teu testamento? Você já se perguntou? Você tem que fazer testemunha, gente. Porque quando você for, alguém tem que testemunhar de você. Alguém tem que testemunhar o que tu fez, o que tu não fez. Alguém tem que testemunhar da tua vida. Os nossos maridos, os nossos esposos, as esposas, nós somos testemunhas fiéis um do outro. Quem melhor do que eu para falar do meu marido? Quem melhor do que a Janete para falar do Sérgio? Testemunha ocular, fiel, diária. E o Senhor vai perguntar: deixaste testemunhas para o teu testamento? Essa é a hora da verdade.
E meditando nisso, eu pensei como o Senhor é fiel à sua palavra e ao seu propósito. Como Ele é fiel ao seu testamento. Porque o propósito de Deus é uma grande família, com muitos filhos, todos semelhantes ao seu amado Filho Jesus. Esse é o desejo do Pai. Mas um dia, Ele se reuniu, uma família santa lá no céu, e Ele disse assim: eu vou precisar fazer um sacrifício. Meu filho, eu vou precisar te mandar para a terra. Eu vou precisar te matar, te pendurar numa cruz. Fazer você passar por algo que eu não gostaria, mas eu preciso. Porque eu te amo tanto, mas eu amo tanto meu povo. Eu amo tanto o meu povo, que eu vou destruir por um tempo a nossa família. Eu vou destruir a nossa família. O nosso cafezinho aqui, porque eu preciso fazer algo para salvar as famílias da terra. E Jesus veio. E Ele cumpriu o testamento de Deus. E Ele foi testemunha do que Deus queria. Porque uma família santa precisou ser estraçalhada para que a tua família, para que a minha família pudesse hoje ter vida, vida eterna e vida em abundância. Uma família pagou o preço pela tua. Uma família pagou o preço pela minha. Foi a vida de Jesus. Mas foi uma família que foi destroçada. E o que a gente mais tem visto hoje são famílias destroçadas. É o Covid. Ontem foi aquela explosão no Líbano. Será que hoje aconteceu mais alguma coisa e eu não sei? O que virá amanhã? O que mais temos são famílias destroçadas. E é por elas que Jesus veio. E é por cada vida que Jesus veio. Porque Ele nos amou de tal maneira que Ele não deu qualquer coisa no seu testamento. Ele não deu qualquer coisa. Ele olhou tudo que era perfeito, lindo, maravilhoso, rico. E escolheu o melhor para entregar por nós. E o melhor era o seu filho. O que é o melhor para ti? O que é o melhor para ti? A tua casa? O teu carro? O teu trabalho? A tua roupa? O teu calçado? Os teus eletrônicos? O teu celular? O que é o melhor para ti? O que é o mais precioso? O que é o mais excelente? Não é sentar numa mesa com o teu pai, com a tua mãe e comer um arroz com feijão na maior alegria, na maior felicidade, e viver testemunhando o que Jesus fez por nós. Amém, irmãos? O que nós somos? Eu quero deixar essa pergunta para vocês. Estamos deixando testemunhas? Pensa nisso. Você está deixando testemunhas? Porque nós somos eternos, mas o nosso corpo não é eterno. Vai chegar um tempo que os nossos filhos terão que andar sozinhos. E eu pergunto, você está treinando eles para quando isso acontecer? Eles vão saber o que fazer?
eles vão saber a quem servir, a quem ouvir, por onde ir. Eles vão dizer: meu pai, minha mãe me ensinou o caminho. Essa é a nossa vitória de encontrar o Pai e deixar as nossas testemunhas aqui, cumprindo a missão, cumprindo o propósito do Senhor. Amém. Amém, Jesus.